Olá, sou a professora Giancarla Bombonato e vamos falar um pouco sobre redação. Então, vamos entender agora um pouco em relação à construção do texto mesmo. O que é importante, o que é uma dissertação, o que a gente tem que cuidar em relação a isso. Me acompanhe em tela para que você entenda o seguinte. Nós vamos falar agora nesta aula sobre algumas coisas bem importantes em relação à dissertação. Então, temos aqui partes da dissertação. Aqui é importante que você entenda que nós precisamos garantir isso para que o texto esteja adequado. Então, vamos falar um pouco sobre a introdução, um pouco sobre o desenvolvimento e a conclusão. São partes essenciais de um texto dissertativo. Aí vamos falar também um pouquinho sobre alguns tipos de dissertação, que existe sim essa tipologia, essa divisão. Aqui temos a dissertação expositiva, a argumentativa e a dissertação técnica. Então, são três modalidades importantes. As três podem aparecer sim nas provas de concurso público e é importante que você entenda qual a diferença entre elas e a semelhança entre elas. O que tem de diferente e semelhante nesses três tipos de dissertação aqui. Então, essa é a parte importante. Quero que você entenda isso. E agora, para a gente começar, eu quero que você então me acompanhe para que a gente possa entender bem certinho as partes da dissertação. Então, veja só. Quando nós falamos em dissertação, o que você tem que ter em mente? Dissertar é falar sobre alguma coisa. Então, o importante aqui é que você vai ter um assunto e esse assunto ele vai ser discutido, problematizado, você tem que falar sobre ele. Essa noção aqui é importante por quê? Por que eu tenho que entender as partes e qual a importância disso, por exemplo? É assim. Quando você constrói um texto, nós temos vários tipos de texto. Nós podemos ter um texto narrativo, descritivo, injuntivo. Existem várias formas de você fazer um texto. A dissertação, para que seja dissertação, ela precisa de alguns requisitos. Então, é preciso que você tenha introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso é o que dá a característica a uma dissertação. Por exemplo, como é que eu sei que eu estou com uma camisa? Eu estou com uma camisa aqui, tá? O que diferencia uma camisa de uma regata, por exemplo? A camisa social, ela vai ter as mangas, pode ser aqui uma manga mais longa ou mais curta, ela tem todo um formato, a gola, existe um padrão para que seja a camisa. A regata não, a regata já vem sem as mangas, não tem essa gola aqui, ela é um pouco diferente. Mas como é que eu sei que é uma regata e como é que eu sei que é uma camisa social? Por causa de alguma estrutura básica. Pode mudar a cor, mudar o desenho, mas a base sempre é a mesma. E é isso que eu quero que você entenda. A dissertação, para que ela seja dissertação, ela precisa de uma introdução, de um desenvolvimento e de uma conclusão. Então, essa é a cara, é aí que você entende que realmente é uma dissertação. Aí, claro, a gente pode variar, pode vir uma dissertação expositiva, argumentativa, técnica, ela vai mudando um pouquinho, como se fosse mudando a cor de uma camisa, mas sempre vai ser essa roupa aqui, por mais que ela só fosse verde, vermelha, não importa, mesmo que eu mude a cor dessa camisa, ela continua sendo uma camisa social. A mesma coisa com a dissertação. Por mais que eu faça uma expositiva, argumentativa ou técnica, se eu mantiver introdução, desenvolvimento e conclusão, ela vai ser uma dissertação. De algumas formas diferentes, com variações, mas vai ser sempre uma dissertação. Então, tem que ter isso no texto, não pode ficar sem aparecer isso, senão você não consegue dar essa cara ao seu texto. E as bancas, elas cobram de você, sim, a estrutura. Isso aqui, então, está amarrada à estrutura. Essa estrutura aqui é o que vai garantir que você pelo menos já tenha de cara uma nota legal, porque você manteve a estrutura. Tá. Agora nós temos uma divisão. Se existe introdução, desenvolvimento e conclusão, é porque existe uma cara para cada uma delas também. Eu tenho que dar ao meu texto
um parágrafo, cara de parágrafo de introdução, cara de parágrafo de desenvolvimento e cara de parágrafo de conclusão. Senão meu corretor não vai adivinhar o que eu estou fazendo. Então, olha só. Para que você tenha uma introdução, existem alguns requisitos básicos. A introdução serve para você situar o leitor. Para isso que serve. Então, você vai aqui, ó, situar o leitor. É para que ele entenda e saiba do que você vai, o que você vai fazer no seu texto. Então, você vai situar. Como é que você faz isso? Você vai fazer o seguinte. Você tem que apresentar o assunto, nesse caso aqui, o tema principal, né, a parte da proposta, você vai apresentar o assunto. Aí você vai ter que mostrar um objetivo para o seu texto. Mostrar um objetivo. Como assim? Então, esse objetivo você pode fazer de algumas formas. Existem várias formas de você começar um texto. Você pode, por exemplo, para mostrar o objetivo, você pode apenas fazer uma informação geral. Vou falar sobre quais são as causas desse problema. Você pode falar assim, eu quero falar aqui quais são as consequências desse assunto. Pode falar. Se você quiser, você já pode colocar, por exemplo, mostrar os tópicos que você vai discutir, mas só mostrar, tá? Também pode fazer isso. Existem, claro, várias formas, mas uma delas é você só fazer uma informação geral, mas tem que dar esse objetivo. Isso aqui tem que aparecer. E olha o que eu vou destacar aqui do que eu expliquei. A introdução serve para apresentar, mostrar, não é para explicar nada. Não é para você já chegar explicando tudo, não. A introdução é aquela parte que você situa o seu leitor, fala um pouco do assunto, contextualiza. Você pode trazer até, às vezes, algum fato importante, mostrar o contexto social em que isso acontece. É uma parte geral que você tem. Aí você, do assunto, você mostra, tá? Desse assunto aqui que é violência, eu quero falar sobre esse tipo de violência, por exemplo. Então, aqui é que você situa e você fecha a sua discussão. Por quê? Se você começar a explicar a introdução, você dá a cara de desenvolvimento. E o leitor ele precisa entender que você fez uma introdução aqui. Então, a introdução é o momento que você situa. Eu falo que a introdução é a parte que você ganha o corretor, porque você organiza. Então, aqui você vai organizar as ideias. Então, se você falou na introdução que você quer discutir as causas, aí no desenvolvimento você vai dizer quais são as causas. Se você vai só mostrar os tópicos, no desenvolvimento você vai explicar os tópicos. Então, a ideia básica da introdução é você apresentar, situar, mostrar e só, sem explicar nada. Por quê? Aí agora vamos ao desenvolvimento. Aqui é assim. Então, você fez lá na introdução e você mostrou o objetivo do seu texto, tá? Então, o desenvolvimento, aqui a base dele são as explicações. O mais importante de um desenvolvimento são as explicações, sim. É o que vai te dar nota nesse texto. E aí, o que você vai fazer? Então, você fez lá na introdução, ó. Lá na introdução, você deu um objetivo para o seu texto, tá? Lá na introdução. Você fez lá e lá você apresentou um objetivo. Agora, o que você tem que fazer no desenvolvimento? Você vai pegar esse objetivo e expandir e explicar. Um exemplo, exemplo aqui. Você colocou lá no seu texto 3 tópicos na introdução. Por exemplo, eu quero discutir isso, isso, isso. O que você vai fazer agora? Você vai pegar cada um dos tópicos e explicar. Então, você colocou aqui, por exemplo, vai começar o seu segundo parágrafo. Você pega lá e apresenta, né, o tópico 1, apresenta o tópico 1. Já no mesmo parágrafo, você traz a justificativa, você vai explicar esse tópico 1. E se você conseguir ainda, que fica muito bom, dar exemplos, tá? Sempre que você conseguir colocar exemplos, fica muito bom o seu texto. Então, a ideia é essa, ó. Você vai fazer o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Você fez lá o primeiro de introdução, o segundo do texto já é o desenvolvimento.
Então, você apresenta o tópico 1, aí sim você explica, expande, justifica e fecha com um exemplo. Se você vê que, claro, às vezes não tem exemplo, mas quando você fizer essa lógica aqui, ó, fica muito bom o seu texto. Não enrole, tá? Volte aqui, ó. A introdução você dá uma enrolada, porque você vai apenas contextualizar. No desenvolvimento, acabou isso, tá? Então, o primeiro parágrafo do texto, você dá aquela enrolada. Do segundo em diante, é pá, é direto. Não dá para ficar enrolando. Então, você já vai de cara, em primeiro lugar, é isso. Em segundo lugar, isso. Já tem que ir direto ao ponto, já apresenta o tópico, aqui seria o seu argumento, tá? O tópico são os argumentos que você vai defender. Coloca o tópico, justifica e, se possível, coloca um exemplo. É assim. Fez o terceiro parágrafo, tópico 2, justificativa, exemplo. Tem mais um tópico, tópico 3, justificativa, exemplo. Essa é a lógica de um bom texto. Então, aqui no desenvolvimento é o lugar em que você ganha nota. A nota do seu texto ele vai subir quando você consegue desenvolver bem as suas ideias. É aqui que você ganha nota, tá? Na justificativa e quando você consegue exemplificar. A nota sua aumenta aqui. Tá? Então, cuidado muito com o desenvolvimento, é a parte mais importante. Você vai pegar o tópico e explicar aquele tópico, aqui que você ganha nota. Então, tem que ter isso muito bem articulado para o seu corretor entender isso e saber que você está fazendo isso. É essencial essa construção. Do exemplo, o que eu falo? Eu dou uma dica, eu sempre falo, conseguiu colocar no exemplo, lógico que é um exemplo de domínio público, não é colocar um exemplo lá que aconteceu na rua da sua casa. Não, tem que ser um exemplo de relevância nacional, de conhecimento público, tem que ser um exemplo bem importante nesse sentido, é muito divulgado. Aqui, pense assim, você está estudando uma lei. Se você só fica decorando o artigo de lei, beleza, você até, decorei, mas quando você consegue pegar, ó, o artigo é esse, o exemplo está aqui. Nossa, não fica muito bom? Quando você consegue, ó, o artigo é este, no dia a dia é isso, o exemplo desse artigo está aqui. Pronto, parece que abre uma luz assim, agora eu entendi. É a mesma coisa aqui. Conseguiu colocar um exemplo, você deixa isso muito claro para o seu corretor, isso é muito positivo. Beleza, então eu já vi que desenvolvimento é a parte em que eu vou ganhar nota e a parte mais importante, aquela em que eu tenho que dar explicações, muitas explicações, tá? Aí vamos para a conclusão. O que é a conclusão? A conclusão não tem nada de novo, tá? A conclusão é uma reafirmação do seu texto. Você vai reafirmar, que é feinho, né? Vamos mais ser aqui. Você vai reafirmar o que você colocou em que momento? Reafirmar o que você colocou na introdução e reafirmar o que você colocou no desenvolvimento. É reafirmar, é reforçar o que você colocou. Não tem nada de novo aqui, não tem argumento novo, não tem nada. É só reafirmar o que você colocou no texto. Eu digo assim, se você fez o seu texto e a conclusão fluiu de forma natural, é porque ficou bom o texto. Se você viu que você fez o texto inteiro e a conclusão não sai a conclusão, é porque aqui tem falha. Em algum momento não ficou boa a introdução, não ficou bom o desenvolvimento, alguma coisa está errada. Porque a conclusão é uma reafirmação do que você fez. É como se fosse beleza, cheguei a essa ideia. Então, quando você consegue fazer uma conclusão de uma forma um pouco mais fácil, naturalmente, é porque ficou boa a construção do texto como um todo. Então, aqui o que vai acontecer? Muitas vezes, dependendo da proposta, às vezes cabe você colocar aqui na conclusão, por exemplo, uma solução. Solução não, porque solucionar é uma coisa meio complicada, mas uma proposta de solução, uma forma de você, algum tipo de medida para resolver algum problema, alguma ação efetiva. Então, quando você percebe que você tem, que cabe colocar uma proposta, uma medida, uma ação, aí beleza. A conclusão ainda, além de você reafirmar, você pode colocar aqui. Mas pergunta, tem obrigatoriamente que colocar uma conclusão com uma solução? Não.
existem alguns temas que não tem solução. Tem solução para alguma coisa, não é um problema. Então, às vezes existe, às vezes não. Depende do tema e da proposta. Conclusão, o sinônimo de conclusão é reafirmar e não solucionar. Então, cuidado muito com essa lógica aqui para você não cair no erro de achar que sempre tem que colocar uma solução. Não precisa. O ideal é que você faça um desenvolvimento muito bem articulado para que a conclusão surja naturalmente, tá? Essa é a base de qualquer tipo de texto. Então, sempre tem uma introdução, a partir dela eu construo o meu desenvolvimento e a conclusão é uma retomada dos dois. Então, pense assim, ó, funciona assim. Você tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A introdução me direciona para o desenvolvimento, tá? O desenvolvimento, eu vou explicar tudo o que estava na introdução, eu tenho que explicar aqui. E a conclusão é uma retomada disso daqui tudo, tá? Eu pego todo o meu texto construído e fecho. Então, não tem nada de novo aqui. O mais importante está aqui, ó. Então, nós temos aqui essa organização. Então, nós temos tudo que foi discutido aqui, você vai simplesmente reafirmar na conclusão. A ideia é que você tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, que fecha tudo. Então, não precisa, por exemplo, colocar nada de novo na conclusão. Essa estrutura em 3 partes, esses 3 pontos são essenciais, porque é o que eles fazem com que um texto seja dissertativo. Isso é muito, muito, muito importante. Legal. Então, já entendemos as partes da dissertação. Aí temos os tipos. Ah, olha só. Então, nós temos o seguinte. Quando a gente fala em tipos, a gente percebe que existem alguns formatos da dissertação. Mesmo que eu tenha tipos diferentes, continua na mesma lógica. Tem que haver introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Claro, cada um no seu estilo. A dissertação expositiva, o que ela tem de parte mais importante? Aqui, o que vai prevalecer é a informação. Na dissertação expositiva ou informativa, que também pode ter esse nome, a base é apenas você falar sobre. Apenas isso, tá? Você vai falar sobre um assunto e expor isso. Então, aqui você vai colocar geralmente, como que a gente fala sobre? Você vai colocar geralmente conceitos aqui sobre alguma coisa, você vai trazer alguns fatos, você vai trazer, por exemplo, algumas definições sobre alguma coisa, pode haver algumas estatísticas, alguns dados, tá? E geralmente na parte expositiva você traz apenas informações sobre. A dissertação argumentativa, ela faz o seguinte, ela mistura um pouco das duas. A base da argumentativa é a opinião. Opinião, essa é a parte mais importante. A base da argumentativa é a opinião. Então, o que vai ter relevância e vai dar a nota do seu texto e vai caracterizar a dissertação argumentativa é a opinião. E aqui é assim, você vai misturar, sim, a informação, ou seja, a dissertação expositiva, mais a parte da opinião. É uma junção. Então, por exemplo, enquanto a dissertação expositiva tem apenas as informações, a dissertação argumentativa ela pega a mesma coisa, conceitos, fatos, a mesma lógica, só que além disso, sobre tudo isso, a gente ainda dá opinião. Então, aqui o que vai ser a base que vai te dar nota é que você tem que estabelecer um ponto de vista. Claro, mas esse ponto de vista não pode ser um ponto de vista particular, muito, muito, muito pessoal. Tem que ser um ponto de vista que tenha relevância social, que respeite direitos humanos, que seja um ponto de vista coerente com a sociedade, que valorize, por exemplo, a democracia. Eu não posso falar assim, na minha opinião, tem que cortar o dedo de quem rouba. Não, não pode fazer isso. Você tem que pensar assim, o que se pensa socialmente, o que é aceitável como socialmente, o que valoriza a democracia, direitos humanos, o que realmente se pode ter como opinião. Então, essa opinião aqui não pode ser nada de opinião radical.
Aqui não cabe, por exemplo, extremismo, radicalismo, não cabe aqui, tá? Não, aqui é a opinião. Tem que ser uma opinião fundamentada. Aqui é nossa, a parte que você ganha nota. Tem que ser uma opinião fundamentada. Então, como é que você vai fundamentar a sua opinião? Aí você pode usar leis, normas legais, moral, ética, mas tudo que tem a ver com a sociedade como um todo, pensando no contexto que você vive. Eu não posso colocar a minha opinião, por exemplo, pautada em um preceito religioso, por exemplo. Ah, eu sou de tal religião e para mim é isso. Não adianta, a sua opinião não pode ser pautada dessa maneira. No dia a dia, perfeito, continue com a sua opinião sem problema nenhum. Mas quando você vai explicar uma argumentação, tem que ser pautada em fundamentos que envolvem a teoria, as normas, a ciência, uma lei, alguma coisa que esteja realmente de conhecimento e que valorize a democracia, que valorize o todo. Então, cuidado aqui com radicalismos, tá? Geralmente, se pensando, por exemplo, provas para CESP, geralmente ela trabalha com a dissertação expositiva, só que às vezes ela coloca algum tópico argumentativo. Então, cuidado muito com isso. A seleção de informações é importante e você tem que saber diferenciar uma da outra. Então, tenha bastante cuidado na hora de você fazer uma argumentação e cuidado com essa opinião que é apresentada. Não é uma opinião muito particular, não pode haver radicalismos, não pode ser algo assim aleatório, baseado no senso comum. Tem que ser algo fundamentado, tá? Para que você realmente tenha nota real. Então, não adianta. E você pense assim, não é você que vai ser avaliado numa redação, é a redação. Então, ali você tem que fazer um texto que esteja adequado ao que foi proposto pela banca, só. Não é você, enquanto pessoa, que vai ser avaliado, é o texto. Então, por isso que é importante que você tenha esse cuidado aqui. Beleza. Aí temos a dissertação técnica. Aqui, nós temos duas possibilidades. Ou você tem apenas uma questão meramente discursiva. Aqui é simplesmente uma questão teórica, tá? E basicamente aqui você vai ter que, por exemplo, trazer algum tipo de lei, alguma norma que vai pautar a sua discussão. Você vai ter aqui algum tipo de definição que a banca cobra de você, defina isso, tá? Pode colocar, por exemplo, alguns tipos de conceitos, requisitos, atributos e tal. Basicamente é isso. A questão discursiva, ela cobra de você como se fosse assim, o que é isso, pá? Isso. Então, é um texto técnico. Mas também tem que ter uma estrutura, tá? A gente vai ver isso mais pra frente, mas também tem uma estrutura. E o estudo de caso, o que acontece? O estudo de caso, ele junta duas coisas. Ele junta a teoria, só que a teoria é amarrada a uma situação hipotética. Então, essa é a diferença do estudo de caso para a questão discursiva. A diferença é que no estudo de caso você tem a mesma coisa, mas junto a ela uma situação hipotética. O que acontece? Você vai ter que avaliar, você tem que avaliar a situação hipotética, aí aqui com base ou com fundamentos. Tem que ser uma avaliação fundamentada. E essa fundamentação, aí sim, é pautada em algum tipo de lei, de norma, de regra, de estatuto, algum tipo de construção assim. Então, a ideia é assim, você vai avaliar a situação hipotética, o que aconteceu lá, quem fez o quê, se houve crime, o que aconteceu, mas sempre de forma fundamentada. Então, a teoria se faz presente aqui e aqui. A diferença é que aqui, além da teoria, também tem uma situação hipotética que você vai avaliar aquela situação a partir da teoria. Essa é a lógica. Então, veja que nós temos um texto técnico que vai exigir de você esse conhecimento. Legal? É muita coisa? É, mas é o que você tem que saber distinguir. Muito as partes, tem que lembrar da introdução, desenvolvimento e conclusão, e a parte da tipologia, dissertação expositiva, argumentativa e a técnica. Tem que saber diferenciar muito bem isso. Agora, para a gente fechar um pouco a nossa aula, vamos para uma proposta para a gente poder discutir isso. Me acompanha agora em tela. Nós temos uma proposta de redação aqui.
Para você entender um pouquinho como é que a gente avalia uma proposta de redação, logicamente. Então, temos o seguinte. Considerando que o fragmento acima, então, a banca te apresenta um texto de caráter unicamente motivador, é só para você se inteirar do assunto e se contextualizar ali. Redija um texto dissertativo, então se ela colocou na proposta, espera que você faça introdução, desenvolvimento e conclusão acerca do tema, a expansão urbana e o meio ambiente. Então nós temos as duas relações aqui, a expansão urbana e o meio ambiente. Veja que esse E aqui é porque você tem que relacionar os dois assuntos. Tópico 1. Ó, nós temos aqui 6 pontos, tópico 2, 6,5, tópico 3, 6,5. Então, está assim, expansão da vida urbana na cidade contemporânea. Você tem que falar sobre o processo de expansão da vida urbana. Ó, palavra importante, expansão da vida urbana. É vida urbana, cuidado com essa locução aqui, não vai viajar muito. Tem que falar dessa expansão da vida urbana. Depois, efeitos. Se a banca coloca efeitos, você vai falar quais as consequências da urbanização desenfreada. E ela vai falar, e ela te diz quais são os efeitos. Olha os 2 pontos aqui, trânsito caótico, poluição. Então, não é para você falar os efeitos como um todo, ela disse para você quais são os efeitos aqui, ó. Trânsito caótico aqui e poluição. São os 2 efeitos que elencou aqui. E depois, medidas. Olha só as medidas para enfrentamento dos problemas de trânsito urbano. Então, ela pediu medidas para que enfrente o problema, não para que você resolva, tá? Para enfrentar o problema. Não vai resolver, não vai pegar assim, nossa, vamos fazer isso que resolve o problema. Não. Medidas para você enfrentar esse problema. Agora, me acompanhe aqui na proposta, que nós temos um padrão de resposta. Por quê? Toda a proposta, a banca ACESP, ela traz para você uma proposta e ela sempre divulga um padrão de resposta, tá? Esse padrão de resposta aqui é o que ela espera que você coloque no texto. Só me acompanhe um pouquinho aqui no quadro, para você entender muito bem isso. Esse padrão de resposta, né, para você deixar isso muito bem claro, é o que a banca tem de perspectiva para que você faça o seu texto. É a perspectiva. Então, ela vai elencar para você vários itens, tudo, ó. Ela coloca assim, pode ser que o aluno fale isso. Eu tenho que falar tudo isso no meu texto? Não. Vamos supor que você coloque no seu texto, eu coloquei isso daqui. Ah, beleza. Isso aqui está no meu texto, ó. Tudo isso daqui eu consegui colocar no meu texto e eu atendi aos 3 tópicos. Beleza, sem problema nenhum. Você não precisa colocar tudo que está no padrão no seu texto, mas tudo que está no texto deve estar previsto no padrão. Então, cuidado muito com isso. Então, volte aqui à tela. Nesse primeiro tópico estava assim, espera-se que, ao abordar o primeiro aspecto proposto, a expansão da vida urbana na cidade contemporânea, o candidato atente para a relação histórica entre a moderna industrialização, marcadamente a Revolução Industrial, surgida nos fins do século XVIII, e o fenômeno da urbanização, o qual não encontra similar em nenhum outro momento da história universal. O surgimento de milhares de cidades. Então, vamos pegar aqui, ó, industrialização, a urbanização, o surgimento de milhares de cidades e a extraordinária expansão das existentes, configuram uma nova realidade marcada pela diversidade de massas, com crescente acesso à educação formal, à informação, às manifestações culturais e aos bens de consumo, entre muitos outros aspectos. Tá, me acompanha aqui, ó, olha para mim aqui. Meu Deus, tudo isso tem que ter no meu tópico? Não, a banca te colocou possibilidades. Então, se você falar de algum deles, mostrar que existe essa expansão, existe essa mudança, você tem que, pelo menos, algum deles tem que estar presente no seu texto para ficar um texto bem articulado com a proposta. Não todos, mas alguns deles têm que aparecer ali. Vamos lá, na tela de novo, tópico 2. Quanto ao segundo ponto, efeitos
aqui, aí você tem o trânsito caótico e a poluição. Vamos lá. O candidato deve seguir a trilha proposta pela banca, ao enfatizar que, se a urbanização promove sensíveis melhorias na vida das pessoas, o que seria o bônus, lógico, a parte boa, ela também desvela ônus, ou seja, a parte ruim, como os dois casos. Aí você tem o trânsito caótico aqui e a poluição. Então, para que você explique isso? O trânsito caótico remete à ampliação descontrolada de gases poluentes na atmosfera e que decorre, em larga medida, de que decorrem as mudanças climáticas. Então, você vai mostrar o trânsito caótico, gases poluentes, porque o texto inicial era meio ambiente, mudanças climáticas, daí poluição, das mais variadas manifestações, que você fala que é um efeito dessa urbanização. Então, aqui você tem que reafirmar esses tópicos aqui, ó. Trânsito caótico e poluição, decorrente dessa urbanização desenfreada, que veio com muita expansão. Aí o tópico 3, o terceiro aspecto, medidas para enfrentar esses problemas. É a oportunidade que o candidato tem para propor algumas ações que poderiam amenizar, veja que não é para solucionar, é amenizar o cenário. Entre essas medidas que vão, sobretudo, para o combate ao trânsito caótico e a redução desses gases estufa aqui. Então, vamos lá. O que ele coloca como sugestões? Ó, poderia citar algumas, não todas. Melhoria significativa no transporte público. Aí ele coloca exemplos aí que pode ser feito. Estímulo a que se deixe o carro em casa. Transformação de frota de táxis em automóveis elétricos. Restrição ao uso de carros em determinadas vias públicas, gradativa substituição de carros movidos a óleo diesel altamente poluidores. Então, veja que são algumas. Vou colocar tudo isso? Não. Poderia citar algumas delas, não todas. Então, veja que é uma sugestão que você tem que fazer. Então, me acompanha aqui. Para a gente fechar, claro que você tem uma proposta, que é uma proposta ampla. Se você colocar tudo que está nesse padrão aqui, o texto vai dar umas 60 linhas, então não dá para colocar tudo. Aqui você tem que perceber que dá para falar muito, mas de forma pontual, sem fugir aos tópicos. Tem que falar o que está ali previsto na proposta. Pegar os tópicos e explicá-los de uma forma simples, sem inventar muita coisa. E garantindo que você faça uma dissertação, que é falar sobre. O que dá um caráter um pouco argumentativo aqui para esse tipo de proposta, por exemplo, a Branca sugere assim, medidas. E aí você vai ter que escolher uma medida. Então aí é uma parte um pouco mais argumentativa, porque você tem que escolher alguma medida e colocar no seu texto. Essa escolha também é uma parte opinativa, porque você coloca uma medida possível para amenizar os problemas decorrentes dessa expansão aí, dessa urbanização desenfreada, legal? Então, pense assim, é uma proposta ampla? É, mas tem que fazer algo muito objetivo e claro, se houver organização e planejamento, a proposta fica muito boa e o texto fica bem articulado. Mas, vamos agora entender o seguinte, o que você tem que fazer sempre? Escrever sempre, constantemente, de preferência toda semana. Sempre fazer um texto para que você tenha prática e tenha segurança na hora de desenvolver qualquer tipo de tema. Legal? Então, siga aí com as suas redações e até um próximo encontro.